Olá! Ao final de sua existência, Georg Lukács concedeu uma série de entrevistas nas quais faz um balanço tanto da sua vida pessoal quanto também de sua obra. O que se destaca nestas entrevistas são dois pontos extremamente importantes. De um lado, a honestidade intelectual de Lukács ao reconhecer os avanços e os recuos na grande produção teórica que realizou ao longo de 50 anos. O segundo ponto foi destacar como que a sua grande contribuição para o terreno do marxismo foi resgatar a questão do método e reivindicar sempre uma reatualização do marxismo, não através da invenção de novas estratégias, ou seja, de novos referenciais teóricos, muito menos utilizar-se do ecletismo, e sim resgatar aquilo que é o núcleo importante do pensamento marxiano, ou seja, o método. Vejamos, pois, como Lukács, nesta entrevista, vai elencar uma série de questões, inclusive aquelas ligadas ao stalinismo e aos rumos da União Soviética, aos desdobramentos da Revolução Russa. É uma entrevista extremamente rica que tem por título geral Depois de Hegel, Nada de Novo. Esta entrevista, realizada em 1970, está no blog Les Amis de Lukács, um blog francês que procura reagrupar o conteúdo essencial ou a parte essencial da obra lukácsiana, bem como outros estudos que têm se debruçado sobre a obra lukácsiana. Lukács vai observar nesta entrevista, ao responder à pergunta qual o sentido de 5 décadas de uma vida de militante marxista, ao responder a esta questão, ele vai colocar inicialmente que ele não veio dos meios operários, ele veio dos meios burgueses e que progressivamente foi se aproximando das questões que configuraram definitivamente o seu pensamento, ou seja, das questões e das análises pautadas no terreno do marxismo. Lukács observa que talvez a influência, que talvez a Primeira Guerra Mundial tenha atuado em um certo sentido no leque das suas preocupações iniciais. No entanto, o fator decisivo foi seguramente a Revolução Russa e seus desdobramentos. Quando falamos da Revolução Russa, estamos falando da Revolução de 1917. Diante disso, ele faz um certo balanço. Diz Lukács, com uma certa satisfação, eu posso dizer que a cada fase da minha vida, eu procurei dar a minhas ideias uma expressão segundo a qual cada vez mais procurei melhorar, ou dar às minhas ideias uma expressão segundo a cada vez meu melhor saber. E conclui ainda nesse sentido. Eu retenho por justo de me ter separado, né? Eu tenho por justo de ter me separado de meus pontos de vistas anteriores. Eu os considero hoje totalmente falsos. Ou seja, Lukács está dizendo aqui que os trabalhos de juventude que realizou, como por exemplo a alma e as formas, estavam aquém daquilo que poderia se representar o seu verdadeiro pensamento. O seu verdadeiro pensamento, ele começa a se desdobrar, segundo o próprio Lukács, depois de História e Consciência de Classe. Obra esta, é bom sempre recordar, que contará com uma autocrítica de Lukács, onde ele aponta que mesmo naquele conjunto de estudos extremamente importantes, ainda havia muito de hegelianismo e havia ainda muito de um certo messianismo, no sentido de compreender o que estava em curso no terreno tanto da Revolução Russa quanto no plano mundial. Feito isso, Lukács vai colocar que, subjetivamente, ou seja, do ponto de vista pessoal, é necessário dizer que houve uma esperança exagerada com a Revolução Russa,
a crença de que a Revolução Russa acabaria resolvendo rapidamente todos os problemas que se colocavam para o processo revolucionário, bem como a ideia de que ela decisivamente impulsionaria a realização da revolução em outros países. Nesse sentido, Lukács vai reivindicar o papel de marxista e também qual é a tarefa daquele que se pretende marxista. Dirá Lukács, subjetivamente, é necessário dizer que, em comparação com as experiências, com as esperanças exageradas com as quais nós saudamos a Revolução Russa de 1917, é necessário fazer uma autocrítica. Ou seja, os anos 20 demonstraram que o processo seria muito mais complexo do que aquele que inicialmente se imaginava. E prossegue ele, a Revolução Mundial, a qual nós acreditávamos, não veio. Revolução Mundial no sentido de que se esperava que a Revolução Russa fosse a ponta de lança ou o ponto inicial de um processo que conduziria outros países, tipo Alemanha, França, Inglaterra, a um processo revolucionário, de tal modo que esta Revolução Russa não ficasse isolada internacionalmente. Daí ele colocar que a Revolução Mundial, a qual nós acreditávamos, não veio. Que a Revolução se tenha limitado à União Soviética não deve ser interpretada como obra de um indivíduo, ou seja, não deve ser compreendida como como os esforços stalinianos de fazer a revolução em um só país. Não é um indivíduo que determinou os rumos da Revolução Russa e o processo de expansão da Revolução Russa, ou mesmo o isolamento da Revolução Russa. Daí que a Revolução se limitou à União Soviética, mas não por obra de um indivíduo, e sim como consequência de fatos históricos, ou seja, de uma conjuntura interna e externa que dificultaram a generalização mesmo daquela revolução para outros países. No entanto, dirá Lukács, aquele que é marxista deve saber que uma grande formação social não nasce e nem se transforma da noite para o dia. Foram necessários milhares ou centenas de anos para que a sociedade de classes se desenvolvesse a partir do modo de produção comunal primitivo. Assim como quase 1000 anos se passaram antes que o sistema feudal se desenvolvesse a partir da sociedade escravagista ou da sociedade escravista. Em particular, aqueles que se consideram como marxistas deveriam saber que uma mudança tão pesada de consequências, ou tão profunda de consequências, como é a transição de uma sociedade capitalista para a sociedade socialista, não tem como ser realizada em uma semana, em um mês ou em um ano. Esta fase que nós vivemos pode ser considerada a fase inicial, ou seja, uma experiência inicial que pode contribuir para outros processos. Lukács vai observar que, neste sentido, é que o marxista pode contribuir para a consolidação ou a emergência de um marxismo autêntico, no sentido de estar sempre à altura de acompanhar as transformações internas e externas, as transformações dentro de um determinado território, dentro de um determinado processo interno, e as transformações que se passam no plano mundial. Infelizmente, observará ele também, que este não foi o caminho seguido, uma vez que, enquanto, se de um lado, Stalin se apresenta como aquele elemento necessário naquele período de continuidade ou de desdobramento da Revolução Russa, por outro lado, o stalinismo representou uma regressão no plano do marxismo, sobretudo porque Stalin vai operacionalizar com um marxismo deformado que, no fundo, nem marxismo era. Dirá ele, por exemplo, que no tempo do stalinismo,
O marxismo oficial foi totalmente isolado dos resultados da evolução fora da União Soviética, ou seja, do desenvolvimento do capitalismo que estava em processo fora da União Soviética. Este foi um erro que não correspondia ao marxismo, porque tanto Marx quanto Engels, bem como o próprio Lenin, sabiam que era necessário ter a maior atenção com o desenvolvimento da filosofia, da ciência e com a conjuntura mundial. Prosseguindo, Lukács vai observar que ele considera absolutamente essencial para resgatar o marxismo olhar para o método. Dirá ele, eu tenho por absolutamente essencial bem compreender os métodos do marxismo, retornar a estes métodos e buscar, desta maneira, explicar a história que se desenvolveu após a morte de Marx. Ele fala métodos, mas é importante observar que quando ele diz o métodos em plural, na verdade, ele está se referindo ao método dialético. Para Lukács, se há um instrumento de análise para se pensar a realidade em movimento, com toda a sua complexidade, com toda a sua contradição e momentos de desenvolvimento e síntese, este método é um método dialético. Dirá também Lukács que, dentro destes recuos sofridos no terreno do marxismo, nós vamos observar que Stalin não era Lenin, e que Lenin pode ser considerado um dos últimos grandes marxistas que souberam extrair todas as consequências de análise utilizando o método dialético. Com Lenin, nós temos o desenvolvimento do marxismo autêntico e de uma autêntica análise do capitalismo. Desde Lenin, observará Lukács ali em 1970, não surgiu nenhuma outra grande obra capaz de analisar o capitalismo em seu conjunto. Ou, nas palavras do próprio Lukács, nos falta uma análise histórica e econômica autêntica do desenvolvimento, seja do capitalismo, seja do socialismo. E por que falta esta análise? Falta esta análise em razão de que, cada vez mais, foi abandonado o método marxista, ou seja, o método dialético. Sem a utilização do método dialético, é impossível uma renovação do marxismo. Renovação não no sentido do reformismo, reatualizar Marx, e sim renovação no sentido de valer-se de um método capaz de compreender a concretude histórica, compreender a história tanto conjunturalmente quanto estruturalmente, para apresentar não apenas momentos táticos, como fazia Stalin, mas também momentos estratégicos da luta. Portanto, é necessária uma autêntica renovação do método marxista, pois é somente reatualizando, ou seja, é somente retomando este método que nós chegaremos a uma justa apreciação dos desenvolvimentos ocidentais. O Lukács vai ainda colocar que o marxismo oficial desenvolvido durante o período staliniano foi, no fundo, uma negação do marxismo. Ou seja, o marxismo oficial que se desenvolveu na União Soviética, sobretudo com Stalin e também após Lenin, representou não apenas a eliminação daquilo que havia de mais militante ou de mais profundo no pensamento teórico dentro da Revolução Russa, que era o caso de Trotsky, Bukharin, entre outros, mas também reduziu as questões ao plano político organizacional, do que decorreu sempre uma priorização ao terreno tático separado fundamentalmente da questão estratégica. Observará Lukács. No curso
de mais de 10 anos de direção staliniana, uma nova interpretação do marxismo surgiu. E essa interpretação do marxismo e do pensamento de Marx foi uma interpretação cada vez mais deformadora. E isto porque, quando se olha para a obra de Marx, podemos observar que Marx busca, em todos os seus escritos, expor os fundamentos econômicos e políticos do seu método. Esta perspectiva forneceu à ação de Marx seu estímulo principal. Graças a este estímulo, Marx analisou sua época nas suas bases reais, procurando definir não apenas a estratégia, como também a tática de luta em cada momento. Esta situação foi abandonada por Stalin. Stalin colocou esta questão marxiana, ou esta forma de pensar marxiana, de ponta cabeça. Na leitura de Stalin, a situação tática de um dia para o outro, a situação tática de um dia para o outro era de primeira importância. Tanto a estratégia quanto a teoria também ficaram submetidas ao momento puramente tático, ou seja, ao momento puramente imediato. Portanto, se subordina a estratégia à tática, assim como se subordina a teoria à tática. Se a teoria ela não estiver contemplando a tática, ou aquilo que se considera ser a tática mais adequada, a teoria ela deve ser abolida, ela deve ser eliminada. Lukács reconhece que Stalin aportou um recuo sem precedentes no terreno da teoria marxiana e um prejuízo também sem precedentes à teoria marxiana. No entanto, a morte de Stalin não encerra o stalinismo, de acordo com a leitura de Lukács. As ideias stalinianas não estão totalmente mortas. E isso em razão de que a concepção de marxismo que tem sido utilizada, ou que estava sendo utilizada pelos vários partidos que hoje comumente chamamos de esquerda, e que na época se chamavam partidos comunistas, são incapazes de olhar para além do momento tático. Ou seja, qual é a questão imediata a ser resolvida. E com isso se perde de vista o grande projeto a ser realizado e o caráter da luta que a classe trabalhadora tem diante dela. Olhando para a Revolução Russa, Lukács vai identificá-la como um completo fracasso? Não. A leitura de Lukács é que a Revolução Russa viveu as suas contradições internas. Ela foi o ponto de partida que tornou possível compreender que a sociedade capitalista não é um bloco monolítico e que o capitalismo não é uma forma de produção eterna, um modo de produção eterno no interior da história da humanidade. Ele destaca como ponto positivo da Revolução Russa o fato de que ali se desenhou inicialmente o verdadeiro caráter da autogestão dos produtores. E este caráter da autogestão dos produtores, para Lukács, continua sendo um dos problemas mais importantes a ser tratado pelo socialismo. Observará ele: o desenvolvimento socialista, primeiro na Comuna de Paris, depois, durante as duas revoluções russas, a de 1905 e 17, perseguia a democracia dos conselhos. Democracia dos conselhos quer dizer democracia no plano da vida cotidiana. A autogestão democrática deve ser entendida ou estendida ao domínio o mais simples da vida cotidiana. Ou seja, a vida cotidiana precisa ter uma democracia pela base. E, a partir disto, ampliar-se em direção ao topo, de tal modo que, finalmente, seja efetivamente o povo
ou seja, os trabalhadores, que decidem das questões mais importantes a serem resolvidas no interior daquela forma de sociabilidade. O CACS atenta também para a necessidade de se ter muito cuidado quando se retorna aos clássicos. Os clássicos não forneceram uma receita, e não é fazendo a exegese, o culto a um determinado texto, livro ou produção de um autor que se vai avançar no sentido de fornecer para a luta dos trabalhadores o pensamento adequado, ou seja, uma análise adequada da realidade. Daí ele destacar que deveríamos ser muito prudentes quando aplicamos à nossa época as obras dos clássicos. Em várias outras entrevistas, Lukács vai dizer o seguinte: Marx pensou o capitalismo do seu tempo. É necessário resgatar o método dialético para que possamos pensar o capitalismo de nosso tempo e encontrar respostas positivas para a classe trabalhadora no sentido de superar o capitalismo do nosso tempo. É apenas neste sentido que se torna possível compreender a fala de Lukács, segundo a qual devemos renovar o método marxista. Renovar no sentido de retomar o método marxista como método de análise da realidade. Porque retomando o método marxista, se tornará possível fazer uma análise tanto econômica quanto social do desenvolvimento do capitalismo com suas contradições internas e resolver concretamente os problemas concretos. E não é somente, e é somente produzindo tal postura que nós poderemos falar do movimento revolucionário verdadeiramente sério. É a retomada do método que vai permitir analisar com mais profundidade a realidade e contribuir efetivamente com o desenvolvimento das lutas dos trabalhadores, aprofundando estas lutas no sentido da revolução proletária. Ou, como diz Lukács, é somente valendo-se do método e dando a ele toda a extensão que este método pode fornecer para análise, que se terá um caminho aberto para retomar ou para fazer avançar o movimento revolucionário verdadeiramente sério. De tal modo que, sem renovação da teoria, não haverá entre nós nova prática. Quando o Lukács está colocando sem renovação da teoria, ele está apontando para aqueles desdobramentos ideológicos que ocorrem no interior da Revolução Russa e do próprio movimento operário pós-17. Um deles é a social-democracia ou reformismo socialista de Bernstein, Eduard Bernstein. Portanto, renovar a teoria significa retomar as bases efetivas da teoria marxiana. E quando se faz isso, necessariamente se depara com o método de análise, que é o método dialético. Sem isto, não haverá no interior do movimento operário uma prática verdadeiramente nova, uma vez que o ecletismo, ou seja, a fusão de vários métodos para pensar a realidade, ou a fusão de diversos autores distintos para encontrar uma resposta ao capitalismo, tem conduzido necessariamente a um abandono do próprio marxismo, ou então a um afastamento cada vez maior do marxismo. Esta é uma discussão que o Lukács vai colocar, por exemplo, no seu texto O que é o marxismo ortodoxo, que está tanto em História e Consciência de Classe, como também na coletânea organizada pela Ática, no volume Lukács da coleção Grandes Cientistas Sociais. Quando se olha para a Revolução Russa, destacará também Lukács, é necessário ter em consideração que ela se realizou em condições totalmente adversas daquelas que havia pensado Marx. Quando pegamos, por exemplo, a ideologia alemã, ali Marx e Engels colocam o seguinte: que
uma revolução social ou uma revolução comunista necessariamente deve ocorrer em um leque significativo de países, sem o que se retornará toda a porcaria anterior. E por que ele está dizendo isso? Primeiro, porque uma revolução depende do desenvolvimento das forças produtivas e a produção complexa exige também se obter matérias-primas de vários territórios. Segundo, porque seria necessário fazer uma espécie de cinturão protegendo aqueles próprios processos revolucionários. Lembremos que Marx está olhando para a questão revolucionária, entendendo que ela tem possibilidades de se desenvolver com mais chances de vitória, ou com mais possibilidades de vitória, em países realmente industrializados. É por isso que ele vai olhar para a Inglaterra e não vai olhar, por exemplo, para o Brasil. Ele vai olhar para aquele país onde a grande indústria já estava desenvolvida e não onde a produção agrária ainda era basicamente o que configurava a estrutura territorial. Mas é importante observar também que a Revolução Russa, ela não aconteceu em um país onde as forças produtivas estavam desenvolvidas, e sim em um país essencialmente agrário. Daí a passagem de Lukács colocar: a Revolução Russa não se desenvolveu conformemente aos prognósticos de Marx. Explodiu, pelo contrário, em um país capitalista menos desenvolvido. Marx estava olhando para a possibilidade da revolução em um país capitalista desenvolvido. A revolução, ela acabou eclodindo em um país essencialmente agrário ainda e que teve que correr atrás do desenvolvimento das forças produtivas. Portanto, isso também condicionou, em certo sentido, os limites da Revolução Russa e o seu isolamento. Isto quer dizer que incumbiu à União Soviética uma tarefa particular que não tinha sido prevista no modelo marxista, ou seja, na análise marxista. Na análise marxista sobre a revolução socialista nos países capitalistas desenvolvidos. A tarefa de trazer ou de elevar a produção a um nível onde a edificação do socialismo verdadeiro se tornaria possível. É importante sempre, quando se lê um texto também, cuidar muito da tradução. Sabemos que Lukács não vai falar de modelo marxista, e sim do método marxista ou da teoria marxista. Às vezes, certas edições ou as traduções podem simplificar um pouco palavras, mas prejudicando o próprio entendimento do texto. No caso aqui, embora na edição francesa ele esteja falando em modelo marxista, né, o correto seria colocar a teoria marxiana ou as correntes dentro do marxismo. Voltando aqui, isto quer dizer, então, que incumbe à União Soviética uma tarefa particular, que não havia sido prevista no modelo marxista sobre a revolução socialista nos países capitalistas desenvolvidos. A tarefa de elevar a produção a um nível onde a edificação do socialismo verdadeiro seja possível. Stalin não era o defensor de ampliar a revolução para um outro leque de países. Ele acabou capturando a ideia do socialismo em um só país. Ele desejava que a produção subdesenvolvida alcançasse ou superasse o seu atraso. Isto também foi atingido na União Soviética sob Stalin, mesmo se não de modo a aprofundar a trajetória em direção ao comunismo. O que não pode acontecer no presente, observará Lukács, é transformar esta produção em uma produção que prepara a transição para o socialismo verdadeiro. Ou seja, ainda que a União Soviética tenha se industrializado, ainda que a União Soviética tenha se constituído em uma potência militar que coloca os demais países sempre em sobreaviso, ou colocava os demais países sempre em sobreaviso, sobretudo durante o período da Guerra Fria,
Não dá para pensar que aquele modelo de desenvolvimento ancorado pela política staliniana representasse o caminho para o verdadeiro socialismo. Se nós buscamos refúgio nos métodos stalinianos, nós não encontraremos nenhuma resposta que possa nos conduzir para o verdadeiro socialismo. Só podemos caminhar para o socialismo na medida em que também se aprofundarem as bases para a realização de uma verdadeira democracia socialista. Somente uma revolução democrática conseguirá eliminar os estragos produzidos pelo stalinismo do ponto de vista de tentar, que tentou Stalin, de garantir a União Soviética enquanto um país de transição. Ou seja, se Stalin fez o esforço ligado às condições concretas que havia, este esforço, embora tenha atenuado a predominância dos demais países capitalistas no plano mundial, inclusive o norte-americano, aqueles esforços produziram toda uma estrutura no interior da sociedade soviética que não corresponde ao que se pensa ser ou ao que deve ser o socialismo. As consequências funestas da evolução staliniana fizeram com que aqueles procedimentos ou aquela tática de luta afastasse ou descolasse cada vez mais a União Soviética dos movimentos operários da Europa. Com estes elementos, Lukács encerra as suas reflexões nesta entrevista que tem por título geral Depois de Hegel, Nada de Novo. É uma entrevista que Lukács concedeu em 1970, no qual ele faz um breve balanço da sua existência, tanto individual como também de pensador marxista, ou de filósofo marxista, como ele mesmo se identifica, mas também pontua questões que contribuem a esclarecer tanto o processo revolucionário na Rússia, como também o stalinismo, e, sobretudo, a necessidade de se resgatar o método dialético como instrumento para a realização da análise da vida social concreta. É isso por hoje. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas para que possamos melhorar cada vez mais o nosso trabalho, contribuindo assim com as jovens gerações de estudantes, de pesquisadores e também com a jovem geração da classe trabalhadora. Até uma próxima.